Marco Civil da Internet, Lei nº 12.968, de 2014, artigos do 9º ao 14º. Artigo 9º. O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação. Parágrafo 1º. A discriminação ou degradação do tráfego será regulamentada nos termos das atribuições privativas do Presidente da República previstas no inciso 4 do artigo 84 da Constituição Federal. Para a fiel execução desta lei, ouvidos o Comitê Gestor da Internet e a Agência Nacional de Telecomunicações, e somente poderá decorrer de: inciso 1º, requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações, e, inciso 2º, priorização de serviços de emergência. Parágrafo 2º. Na hipótese de discriminação ou degradação do tráfego previsto no parágrafo 1º, o responsável mencionado no caput deve: inciso 1º, abster-se de causar dano aos usuários, na forma do artigo 927 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Inciso 2º, agir com proporcionalidade, transparência e isonomia. Inciso 3º, informar previamente de modo transparente, claro e suficiente, descritivo aos seus usuários, sobre as práticas de gerenciamento e mitigação de tráfego adotadas, inclusive as relativas à segurança da rede. E 4. Oferecer serviços em condições comerciais não discriminatórias e abster-se de praticar condutas anticoncorrenciais. Parágrafo 3º. Na provisão de conexão à internet onerosa ou gratuita, bem como na transmissão, comutação ou roteamento, é vedado bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados, respeitando o disposto neste artigo. Artigo 10º. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. Parágrafo 1º. O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na seção 4 deste capítulo, respeitado o disposto no artigo 7º. Parágrafo 2º. O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitando o disposto nos incisos 2 e 3 do artigo 7º. Parágrafo 3º. O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação profissional, filiação e endereço, na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detêm competência legal para sua aquisição. Parágrafo 4º. As medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo devem ser informados pelo responsável pela provisão de serviços de forma clara e atender a padrões definidos em regulamento, respeitado seu direito de confidencialidade quanto a segredos empresariais. Artigo 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet, em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional,
deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. Parágrafo 1º. O disposto nesse caput aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil. Parágrafo 2º. O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelos menos um integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil. Parágrafo 3º. Os provedores de conexão e de aplicações de internet deverão prestar, na forma de regulamentação, informações que permitam a verificação quanto ao cumprimento da legislação brasileira referente à coleta, à guarda, ao armazenamento ou ao tratamento de dados, bem como quanto ao respeito à privacidade e ao sigilo de comunicações. Parágrafo 4º. Decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações ao disposto neste artigo. Artigo 12. Sem prejuízo das demais sanções civis, criminais ou administrativa, as infrações às normas previstas nos artigos 10 e 11 ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções, aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Inciso 1º. Advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. Inciso 2º. Multa de até 10% do faturamento do Grupo Econômico do Brasil, no seu último exercício, excluídos os tributos considerados a condição econômica do infrator e o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. Parágrafo 3º. Inciso 3º. Suspensão temporária das atividades que envolvam os atos previstos no artigo 11 ou inciso 4º. Proibição de exercício das atividades que envolvam os atos previstos no artigo 11. Parágrafo único. Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento da multa de que trata o caput sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no país. Artigo 13. Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador do sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão sob sigilo em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 1 ano nos termos do regulamento. Parágrafo 1º. A responsabilidade pela manutenção dos registros de conexão não poderá ser transferida a terceiros. Parágrafo 2º. A autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público poderá requerer cautelarmente que os registros de conexão sejam guardados por prazo superior ao previsto no caput. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, a autoridade requerente terá o prazo de 60 dias contados a partir do requerimento para ingressar com o pedido de autorização judicial de acesso aos registros previstos no caput. Parágrafo 4º. O provedor responsável pela guarda dos registros deverá manter sigilo em relação ao requerimento previsto no parágrafo 2º, que perderá sua eficácia caso o pedido de autorização judicial seja indeferido ou não tenha sido protocolado no prazo previsto do parágrafo 3º. Parágrafo 5º. Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata este artigo deverá ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na seção 4 deste capítulo. Parágrafo 6º. Na aplicação de sanção pelo descumprimento ao disposto neste artigo, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, os danos dela resultantes, eventual vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência. Artigo 14. Na provisão de conexão onerosa ou gratuita,
É vedado guardar os registros de acesso a aplicações de internet. E é isso.